Capítulo 10 Tradições espirituais da descida. Nada existe que saibamos, nos arquivos do conhecimento humano, que nos dê desse fato remotíssimo e de tão visceral interesse a saber, da miscigenação de raças pertencentes a orbes siderais diferentes. Revelação tão clara e transcendente como essa que nos vem pelos emissários da doutrina espírita, tanto como consta em seus primeiros anúncios da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados, como agora desta narrativa impressionante de Emmanuel, que estamos a cada passo citando. Realmente, perlustrando os anais da história, das ciências, das religiões e das filosofias, vemo-las inçadas de relatos, enunciados e afirmativas, emitidos por indivíduos inspirados que impulsionaram e impeliram o pensamento humano, desde os albores do tempo e em todas as partes do mundo, concepções que representam um colossal acervo de conhecimentos de toda espécie e natureza. Mas em nenhum desses textos a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar ver como esta humanidade se formou, no nascedouro, segundo as linhas espirituais da questão. O espírito humano, por isso mesmo, e por força dessa ignorância primária, foi se deixando desviar por alegorias, absorver e fascinar por dogmas inaceitáveis, teorias e idealizações de toda sorte, muitas realmente não passando de fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas. Todavia, nesse particular que nos interessa agora, nem tudo se perdeu da realidade, e buscando-se no fundo da trama, muitas vezes inextricavelmente, e quase sempre alegórica dessas tradições milenárias. Descobrem-se aqui e ali filões reveladores das mais puras gemas que demonstram não só a autenticidade, como também a exatidão dos detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos que estão sendo trazidos à lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm. Assim, compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus, verifica-se que o livro apócrifo de Enoque diz em certo trecho, capítulo 6, versículo 21, houve anjos, chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra, e quando os anjos, os filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram e disseram entre si: vamos escolher esposas da raça dos homens, e procriemos filhos. Então seu chefe Samiasa lhes disse: talvez não tenhais coragem para efetivar esta resolução, e eu ficarei sozinho responsável pela vossa queda. Mas eles lhe responderam: juramos de não nos arrepender e de levar a efeito a nossa intenção. E foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon. A partir de então, esta montanha foi denominada Armon, que quer dizer montanha do juramento. Desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens. Eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram: Samiasa, que era o primeiro de todos, Uraque Baramel, Azibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Amarazake, Aiziquel, Saraquinial, Azael, Armes, Batral, Aname, Zavelel, Sansavel, Ertral, Turel, Jomiael e Arazial. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. Amarazake ensinou todos os segredos dos encantamentos. Batral foi o mestre dos que observam os astros. Asquel revelou os signos e Azael revelou os movimentos da lua. Este livro de Enoque, anterior ao de Moisés, é também muito citado pelos exegetas da antiguidade, ou seja, pessoa que se dedica a uma análise detalhada de um texto ou de uma obra, e pelo apóstolo Judas Tadeu, em sua epístola, versículo 1, e dá, pois, testemunho deste acontecimento. Enoque, no velho hebraico, significa iniciado. A tradição diz que escreveu uma cosmogonia conhecida como Livro de Enoque, e acrescenta que era tão puro que Deus o fez subir aos céus com vida. Falam dele:
Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Os maniqueus o citavam a miúdo e Eusébio diz em sua obra intitulada Preparação do Cristão no Espírito do Evangelho, que Moisés no Egito aprendeu com esse livro de Enoque. No século XVII, o explorador escocês Jaime Bruce, que nasceu em 1730 e desencarnou em 1794, descobriu um exemplar dele na Abissínia, mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebispo Lawrence. Os etíopes, que são os medianitas da Bíblia. Também dizem que Moisés abeberou-se nesse livro, que lhe fora ofertado por seu sogro, o sacerdote Jetro, e que dele se valeu para escrever a Gênese. Os Jubileus, outro livro muito antigo dos hebreus, acrescenta que os veladores vieram à terra para ensinar aos homens a vida perfeita, mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas. Este livro, também conhecido como a Pequena Bíblia, é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento. Na mesma tradição dos hebreus, vemos que Moisés, o filho de Termutes e sacerdote do templo de Mênfis, que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo, após sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel, para que no seu seio, único, então considerado preferível, descesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e o consignou na sua Gênese para que a posteridade fosse assegurado, mas este testemunho de sua autenticidade. Realmente, velado, embora pela cortina da alegoria, lá está o acontecimento descrito, na primeira parte da narrativa, quando o profeta conta a criação do primeiro homem, sua queda e a ulterior expulsão do paraíso do Éden. Esse mesmo empolgante sucesso histórico, Emmanuel agora nos relata, 4 milênios após, de forma objetiva e quase minudente, conquanto cingindo-se unicamente ao aspecto espiritual do problema. Pois ele mesmo adverte, referindo-se às finalidades de sua já citada obra. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. No capítulo em que descreve os antepassados do homem e pondo em evidência a significação, simplesmente simbólica, mais autêntica dos textos bíblicos, ele pergunta: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Sim, realmente, Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação que é a terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também no sagrado texto está predito. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida. No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que te tornes a terra. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Se é verdade que os filhos da terra, no esforço de sua própria evolução, teriam de passar dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam de que a terra de alguma forma foi maleficiada com a descida dos degredados, que para aqui trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar, e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas, vindas da capela, designação que o esoterismo dá, segundo seus pontos de vista, aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente. O esoterismo adota essa suposição,
para poder explicar a vida de mônada espiritual na sua fase involutiva. Mas, como temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral, e a partir daí a mônada começa sua evolução, não no astral terreno, mas adstrita ou integrada, mais ou menos, nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Somente após terminar suas experiências neste último reino, o animal, penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para as suas primeiras etapas no reino humanal. Qualquer dessas fases dura milênios. Mas retomando a narrativa e no entendimento iniciático, diremos que Caim e Abel, os dois primeiros filhos, são unicamente símbolos das tendências do caráter dessas legiões de emigrados, formadas em parte por espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos, e em parte por outros, ainda que criminosos, porém jamais pacificados, conformados e submissos à vontade do Senhor. A corrente caína, mais numerosa, foi a que primeiro se encarnou, como já vimos entre os povos da terceira raça, que mais depressa e mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar sem contestação a massa predominante dos habitantes do planeta naquela época, e cujo caráter dominador e violento predomina até nossos dias em muitos povos. Como conta Moisés: E saiu Caim da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e gerou Enoque, e ele edificou uma cidade. É fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar, porque a terra seria então desabitada. É, pois, evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram o mundo habitado por outros homens. O texto significa que as primeiras legiões de exilados, saindo da presença do Senhor em Capela, vieram à terra encarnando-se primeiramente no Oriente, mesclando-se com as mulheres dos povos aí existentes, gerando descendentes e edificando cidades. E dizendo, da banda do Oriente do Éden, confirma o conceito porque é suposição corrente que o Éden da Bíblia, se bem que alegórico, referia-se a uma região situada na Ásia Menor. E o oriente dessa região justamente fica para os lados da Lemúria e Ásia, onde habitavam os Rutas, da terceira raça. E quanto aos exilados da corrente abélica, diz a Gênese na força do seu símbolo, que eles foram suprimidos logo no princípio, o que deixa entender que sua permanência na terra foi curta. Prosseguindo na enumeração das tradições referentes à descida dos exilados da capela, verificamos que os babilônios antigos, conforme inscrições cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Cuniunique, povoação da antiga Caldeia, somente reconheciam como tendo existido à época do dilúvio duas raças de homens, sendo uma de pele escura que denominavam os Adames negros e outra de pele clara que denominavam os Sarcos, ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram à terra, obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens. Acrescentavam essas inscrições que esses seres eram considerados prisioneiros da carne, deuses encarnados, e terminavam afirmando que foi assim que se formaram as 7 raças adâmicas primitivas. Na tradição dos hindus, na parte revelada ao Ocidente, por M.P. Blavatsky, lê-se que, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária, muito mais avançada em sua evolução. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos, aos quais seu aspecto brilhante valeu o título de Filhos do Fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de Manás. Eles tomaram sua habitação sobre a terra como instrutores divinos da jovem humanidade. E as mitologias e as lendas da pré-história? Não se referem elas a uma idade de ouro
que a humanidade viveu nos seus primeiros tempos em plena felicidade? E a deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram? Ora, como sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto, temor e miséria, bem se pode então compreender que essa Idade de Ouro foi vivida fora da Terra por uma humanidade mais feliz, e que não passa de uma reminiscência que os exilados conservaram da vida espiritual superior que viveram no paraíso da Capela. Os deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram, permanecendo unicamente como uma lenda mitológica. Quem são eles senão os próprios capelinos das primeiras encarnações, que, como já vimos em relação aos homens primitivos, rústicos e animalizados, podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais? E os heróis antigos que se revoltaram contra Zeus, o deus grego, para se apoderarem do céu e foram arrojados ao Tártaro? Não serão os mesmos espíritos refugados da Capela que lá no seu mundo se rebelaram e que por isso foram projetados na Terra? Os heróis antigos que se tornaram imortais e semideuses não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas? Pois esses deuses são os capelinos que se ligaram às mulheres da Terra. Plutarco escreveu que os heróis podiam subir, aperfeiçoando-se ao grau de demônios, daimon, gênios, espíritos protetores, e até ao de deuses, espíritos superiores. O oráculo de Delfos, na Grécia, a miúdo anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações, a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos? Uma lenda dos índios Parruti da América do Norte conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu, tornando-se um gênio do mal. Lendas mexicanas falam de um deus, Soota, que se rebelou contra o ente supremo e foi arrojado à terra, como também de gênios gigantescos, os Quinanus, que tentaram apoderar-se do universo e foram eliminados. Finalmente, uma lenda asteca conta que houve um tempo em que os deuses andavam pela terra, que esta era, nessa época, um magnífico horto, pleno de flores e frutos. Tudo isso, porventura, não são alusões evidentes e claras à descida dos capelinos e suas encarnações na Terra? Como bem se pode então ver as tradições orientais e de outros povos antigos, inclusive dos hebreus, guardam notícias dos acontecimentos que estamos narrando, e em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos, poderíamos buscar novas confirmações, se não devêssemos, como é de nosso intento, nos restringir às de origem espírita, por serem as mais simples e acessíveis à massa comum dos leitores, e também porque este nosso trabalho não deve ter aspecto de obra de erudição, enredando-se em complexidades e mistérios de caráter religioso ou filosófico, mas simplesmente de crença em revelações espirituais, provindas de espíritos autorizados, responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas, neste século de libertação espiritual. Como remate dessas tradições, citamos agora a obra de Hilarion do Monte Nebo, membro categorizado da Fraternidade Essênia, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história, com revelações conhecidas por Moisés anteriormente, segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida aportaram a costa do Mediterrâneo a nordeste, nas faldas de uma cordilheira, onde formaram um pequeno aglomerado de colonização, no qual nasceu uma criança, a que deram o nome de Abel. Aquela região pertencia ao reino de Eteia, futura Fenícia, governada pela Confederação Cóbida, fraternidade de orientação sócio-espiritualista, que exercia incontestada hegemonia sobre grande parte do mundo então conhecido, e cuja sede fora transferida de Engadá, no delta do Nilo, para um ponto entre os rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, e cujo nome era La Paz. Transferido para La Paz,
o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época, destacando-se pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía, as quais lhe permitiram ascender à direção geral dessa fraternidade, prestando relevantes serviços e sacrificando-se por fim, em benefício da paz dos povos que governava, ameaçada por um pretendente rebelde de nome Caíno. Abel, pelas suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário divino, o sexto da série, entre Krishna o quinto e Moisés o sétimo, antecessores de Buda e de Jesus. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica o encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes e desfaz o mito de Adão, primeiro homem, do qual Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que nesse tempo havia outras mulheres no mundo, com uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu esse mito devido à ignorância e à imaturidade espiritual do povo, que salvara da escravidão no Egito, com o qual deveria formar uma nação monoteísta. São também absurdas e inaceitáveis as referências bíblicas sobre um Moisés sanguinário e contraditório. Versão esta que, como se pode facilmente perceber, convinha à dominação religiosa do povo hebreu pelo clero do seu tempo. Essa fraternidade côbida formou uma civilização avançada do ponto de vista espiritual, mas com a morte de Abel, degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito, dominadores e déspotas, que a seu tempo também degeneraram. O mesmo ocorreu com os Flâmines, na Índia, sacerdotes de Krishna. Com a morte desse missionário, continuaram a influir no meio ambiente, mas degenerando no sentido religioso. Concorreram a formar o regime de castas e poderes fracionados, que até hoje existem. É regra já afirmada pela experiência que, após realizar a finalidade espiritual a que se propuseram, as organizações iniciáticas redentoras deveriam encerrar suas atividades, como fizeram os essênios na Palestina, após a morte de Jesus. Não deveriam fundir-se com a sociedade, que decorrer de suas atividades missionárias, porque não poderão conservar sua pureza e elevada condição. Para se perpetuarem, teriam de aliar-se à nova ordem de coisas, quase sempre com base na força, passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na Terra. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.